Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, livro de Salmos, capítulo 15. Salmo 115. 115. Amém? A palavra do Senhor diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos abençoe mais e mais, a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não ouvem o Senhor, nem os que descem na região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele abençoa a nossa casa, Ele abençoa os que temem ao Senhor. Estamos aqui nessa noite, porque estamos aqui não só porque tememos, mas porque queremos adorar a esse Deus Todo-Poderoso que nos dá todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar ao Senhor? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua bondade e o teu amor, elas são sobre nós, Pai. Bondade, amor, misericórdia, o Senhor estende a nós, ó Deus, as nossas vidas, e é por isso que estamos aqui nessa noite, ó Pai. Estamos aqui para te render louvor, honras, glórias, ações de graças, porque o Senhor é bom, Pai. E porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Pai, por isso te louvamos. Te louvamos porque mais uma semana podemos estar aqui. Mais uma semana, ó Deus, podemos estar na tua casa. Enquanto essa semana, ó Deus, muitos se perdem, muitos perdem sua vida, sua dignidade. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou desse mundo de trevas, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Não temos palavras para dizer quão grande é a tua bondade sobre nós, ó Deus, e para te agradecer por isso, ó Deus. Mas estamos aqui, Pai. Que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor se faça presente nesse culto, ó Deus. Que as tuas doces consolações, que o teu amor, que o inundar do teu Espírito Santo seja sobre nós aqui, que invada a nossa igreja, ó Deus, que invada a nossa vida, que invada a nossa rua, que invada a nossa cidade, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor comece algo diferente a partir de nós, ó Pai. Que o Senhor
Senhor faça em nós, ó Deus, nessa noite, Pai. É o que te pedimos, Senhor. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar, irmãos? Segurança e alegria. Segurança, sou
Salmo 119, meus irmãos, versículo 141. Salmo 119, versículo 141, versículo 142. Amém? A tua justiça, sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é eterna, e a tua lei é a própria verdade. Meus irmãos, nós somos pequenos diante da grandeza de Deus, mas nós temos um Deus que nos ama e que nos perdoa. Nesse momento eu queria te convidar para que você se colocasse de joelho, se você puder, ou mesmo sentado no seu lugar, para que você pudesse clamar ao Senhor pelo perdão dos seus pecados, clamando juntos como igreja pelo perdão dos nossos pecados. Nós alcançamos graça e misericórdia em tempo todo, meus irmãos. Que você se sinta fortalecido e que você confie de que o Senhor é perdoador, que a misericórdia dele é estendida sobre nós nesse momento. Amém? Vamos orar? Senhor, nós suplicamos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, com que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Que o Senhor não deixe nenhuma seta maligna, nenhum dardo inflamado, nenhuma acusação do nosso adversário vir sobre nós nesse momento, ó Deus. Mas que nós estejamos confiados, ó Deus, confiantes de que a Tua boa mão é sobre nós, de que o Senhor se compadece de nós e que o Senhor estende a Sua mão misericordiosa sobre nós, ó Deus. É isso que queremos, ó Pai. Não porque estamos confiados em nós mesmos ou no que podemos fazer ou no que somos bons, Senhor, mas estamos confiados em Cristo. E é no nome de Cristo que nós nos achegamos a Ti, que nós pedimos perdão e que nós confiamos de que a Tua mão está estendida sobre nós, e graças Te damos por isso, ó Deus. Graças Te damos por essa vitória que Cristo alcançou por nós. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o pecado. E hoje Ele também nos faz vencedores. Graças Te damos, ó Deus. Graças e louvores sejam dados a Ti, sejam rendidos a Ti, ó Deus. E que nunca deixemos, ó Pai, o pecado ficar confortável em nossas vidas, Senhor. Que o pecado nunca seja algo confortável em nossa vida. Que o pecado nunca seja uma muleta em nossa vida, Senhor. Mas que possamos crescer na Tua vontade, que possamos deixar de entristecer o Teu Santo Espírito, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor, dia após dia. Te suplicamos, ó Deus, te suplicamos.
Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia ainda comigo em Êxodo, capítulo 35. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 35. Versículos 4 e 5. O segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 35, versículos 4 e 5. Êxodo capítulo 35, versículos 4 e 5 diz assim: Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente a falar por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze. Amém? Meus irmãos, dízimos e ofertas são ordenanças do Senhor, são mandamentos bíblicos. Nós vamos ver por toda a história bíblica o Senhor dando essa ordenança para nós. E há uma adoração também ao Senhor, adorarmos com os nossos recursos. Então, se você hoje veio preparado para isso, eu quero te convidar a você se dirigir até o nosso gasofilácio, ou a você estar indo ali até atrás, onde nós temos o nosso Pix, para que você faça a sua oferta voluntária, generosa, a sua oferta de adoração ao Senhor. Amém? Enquanto isso, nós vamos estar louvando ao Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? A gente orar e consagrar esse momento ao Senhor? Pai querido, no nome de Jesus, nós entregamos as ofertas da tua casa, Deus. Os dízimos, as ofertas, tudo aquilo que o teu povo separa para te adorar e reconhece, ó Deus, que é o Senhor que tem dado para esse povo, Pai. É o Senhor que nos tem dado todas as coisas, ó Deus, e é uma pequena parte do que devolvemos ao Senhor, ó Deus. Então, que no nome de Jesus, que o Senhor aceite a nossa oferta, Pai, o nosso dízimo, e que, Senhor, suba com uma lona suave diante da tua face, tudo que fizermos, ó Deus, de todos os recursos que entram aqui nessa casa, Pai, que sejam usados para o benefício do teu povo e para socorrer aqueles que não têm, Pai. No nome de Jesus, ó Deus. Esse é o nosso clamor e essa é a nossa entrega. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos louvar?
És o rei que vem. Ofereço
nos sentarmos? Crianças, vamos? Vem, Timóteo. Amém? Vamos abençoar essas crianças. Vem sua mão para cá. Como igreja, vamos abençoar eles. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós suplicamos mais uma vez o teu favor sobre os teus meninos, ó Pai. Que eles sejam cheios do Senhor, que eles sejam cheios do Senhor, crianças cheias do Senhor, Pai, que cresçam no Senhor, Deus, que sejam firmes no Senhor, mesmo em meio a uma geração perversa, a uma geração que se perde, que esses meninos sejam firmados no Senhor e na Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, use a sua época com poder e com graça, ó Deus, para ministrar ao coração desses meninos a Tua Palavra, Pai, que eles jamais se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles se mantenham firmes no propósito do Senhor. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Se quiserem, mas não pode pegar. Está um espírito. Amém, meus irmãos? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ver a partir do versículo 8. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 8. Meus irmãos, essa palavra não é uma palavra fácil de preparar. Quando a gente lê o texto, vocês vão ver que é um desabafo de um pastor que eu não igreja. E tudo que eu disser aqui, primeiro que nós estamos vindo numa sequência de pregações. Tudo que eu disser aqui, meu irmão, não leve no coração, sabe? Não leve no coração como algo ruim. Mas a partir dessa palavra pense, Senhor, o que eu preciso de melhorar? O que eu preciso de ser transformado? Deixe o Senhor trabalhar no seu coração, porque a palavra do Senhor, ela age assim, ela penetra no nosso coração e ela divide todas as coisas juntas, leituras, pensamentos, ela nos torna aptos para discernir coisas ruins. Nós leremos o texto, explicaremos o texto e aplicaremos o texto na nossa vida para que possamos crescer juntos. Conhecimento do Senhor, na graça, para que tenhamos uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Vamos ler? Capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no passado, quando não conheciam a
Deus. Vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que o meu trabalho com vocês tenha sido em vão. Seja como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos, vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, que a tua palavra, Deus, ela entre no nosso coração, Senhor. Que a tua palavra, Deus, ela desça, Deus, ao nosso coração docemente, Senhor. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor fale, que o Senhor transforme o nosso coração, ó Pai. Mais uma vez eu me coloco aqui, ó Deus, não porque eu sou digno, não porque eu sou melhor, ó Pai, mas porque eu quero cumprir a tua vontade, ó Deus, embora tão pequeno, tão fraco, Senhor. Me ajuda, ó Deus. Que os meus irmãos essa noite sejam edificados pelo Senhor, Deus, através da tua palavra. Pai, que não fale a minha vontade, Deus, mas que seja a vontade do Senhor, seja dito somente aquilo que o Senhor quer, Pai. Somente aquilo que o Senhor quer, ó Deus. Para a glória do teu nome. E no nome de Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é A Angústia de um Pastor de ver o Evangelho da Graça ser esquecido. Meus irmãos, vocês se lembram como que era a vida de vocês antes de Cristo? Quais eram as suas aspirações para essa vida? O que te movia? O que te empolgava? Vocês se lembram como era a vida de vocês antes de Cristo? É certo, meus irmãos, que antes de conhecer o Senhor, todos nós somos escravos de algum Deus. Todos nós somos. Talvez o seu Deus tenha sido o Deus da ganância. Talvez o meu Deus tenha sido o Deus da vaidade. Talvez o nosso Deus tenha sido o Deus do ego, o Deus da arrogância, o Deus do dinheiro, o Deus dos deleites carnais. E talvez você luta contra esses deuses até hoje que existem na sua coração. Possa ser que isso seja algo, que seja um espinho na sua carne, e que você luta contra isso até hoje. E veja que tudo isso que eu falei, meu irmão, é o equivalente a deuses da humanidade. João Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de deuses. O coração do homem é uma fábrica de idolatria. E nós, meus irmãos, também podemos ter sido a vida toda.
falso Deus, que é o Deus de uma religião falsa. Nós podemos ter sido escravos até mesmo de um cristianismo falso. Paulo, meus irmãos, semana passada, foi tão bom, né? Paulo encerrou a passagem dele, a última vez que nós fomos aqui no último domingo, e nós vimos Paulo fazendo uma afirmação de que aquele que é de Cristo, ele já não é mais escravo, mas ele é filho, e sendo filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Nós vimos Paulo falando isso. Então, meus irmãos, se Paulo fez essa afirmação, por que ele está voltando esse tema da escravidão de novo? Aonde que Paulo queria levar essa conversa a partir do versículo 8, meus irmãos? O que Paulo estava querendo reafirmar? Paulo estava reafirmando aqui, meus irmãos, a partir do versículo 8. Vai do versículo 8 ao versículo 20. Paulo está reafirmando o assunto verdadeiro da carta aos Gálatas. Qual que é o assunto verdadeiro da carta aos Gálatas? É a troca da gloriosa e libertadora mensagem do Evangelho da Graça. Para quê? Para se submeter às práticas de uma religião atrasada, a deuses falsos, se submeter à prática do legalismo religioso. E essas coisas, na classificação de Paulo, que ele diz no versículo 9, são rudimentos, são princípios básicos, fracos e pobres. Rudimentos é princípios básicos. Abandonar o Evangelho da Graça para viver achando que você pode comprar alguma coisa, que você precisa de pagar alguma coisa a Deus para ser salvo. Isso são rudimentos fracos e pobres. Nós não fazemos algo, meus irmãos, para agradar a Deus. Nós fazemos algo em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Você entende que a linguagem ela é diferente? Nós não servimos ao Senhor somente para agradar Ele, para comprar o amor dele, mas nós servimos ao Senhor porque Ele nos ama. Nós fazemos a bondade, nós amamos aos outros porque Ele nos amou primeiro. Essa é a métrica do Evangelho, meu irmão. Para Paulo, meus irmãos, se tornar um escravo de dias, de simbologias, e condicionar essas coisas a uma religião mais pura, ao cristianismo verdadeiro, na verdade é um sinal de que os Gálatas não haviam entendido o que ele havia aprendido, porque ele tinha pregado, não entenderam a mensagem do Evangelho. E é o que ele expressa no versículo 11: receio que o meu trabalho com vocês tenha sido. E Paulo, meus irmãos, ele estava baseando essa opinião do que o próprio Senhor Jesus havia dito em Mateus 5,17. Jesus disse assim em Mateus 5,17: não pensem que vim revogar a lei dos profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Cristo, ele cumpriu totalmente a lei. E agora, através de Cristo, a vontade de Deus estava completamente revelada para a humanidade. Através de Cristo, meus irmãos, a vontade de Deus está completamente revelada para a humanidade. A aliança que Deus queria fazer com os homens em sua forma completa, ela está disponível agora através de Cristo. Tudo é Cristo, meus irmãos, tudo é para a glória de Cristo, tudo é para o louvor da glória dele, meus irmãos. E se algo foge disso, não é Evangelho. O que está em jogo nos nossos dias sempre é a glória de Deus. Quando você passa a colocar o homem, as vontades do homem, o desejo, tudo no lugar de Cristo, você está colocando o Evangelho da Graça por qualquer outra coisa. E diante dessa notícia, irmãos, de uma graça, de uma aliança estendida aos homens, como que a gente se comporta diante dessa notícia? Ou como que a gente
versículos 13 e 14, eles vão mostrando a gente que quando Paulo pregou entre eles, foi uma alegria tão grande que eles receberam o apóstolo como um anjo de Deus. Mesmo que o apóstolo estivesse enfermo, mesmo que o apóstolo estivesse passando grande dificuldade, a boa notícia do Evangelho ali pregada por Paulo inundou aqueles corações, meus irmãos. Inundou, preencheu eles. E sabe, uma coisa que eu me fiquei perguntando nesse texto e que me gerou um profundo temor, meus irmãos, é se aquelas pessoas no primeiro século tiveram um contato tão grande com o apóstolo que foi um apóstolo legítimo de Cristo, que conheceu a Cristo face a face, como nós vimos lá no primeiro parte de Gálatas, Cristo se revelou a Paulo pessoalmente. Sabe, pessoas que tiveram todo esse contato, que tiveram próximas ali à vida terrena de Jesus, essas pessoas, meus irmãos, ainda assim se deixaram seduzir. E eu pensando nesse texto, eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão é: que perigo que nós nos encontramos hoje, meus irmãos. Tantos anos após, pessoas que tiveram tanto contato com essa informação. Que perigo que nós corremos no dia de hoje, meus irmãos. Um perigo da sedução, de não cumprirmos aquilo que Deus pede para a gente, ou de nos deixarmos seduzir por qualquer outra coisa que não seja o Evangelho, bate a nossa porta todo momento, meus irmãos. Sabe, como diz o versículo 15, pessoas que encontraram a felicidade, pessoas que tinham uma lei de Jesus como um grande amigo, tinham também o apóstolo Paulo, campeão do cristianismo, maior missionário do cristianismo, sacudiu o Império Romano. Sabe, eram pessoas ali, os Gálatas, que eram capazes de dar os próprios olhos para que Paulo pudesse ficar bem, para que Paulo pudesse enxergar. E agora essas pessoas, o que elas estavam fazendo? Desviando a mensagem. Desviando a mensagem que Paulo dedicou tanto esmero, tanta dedicação, tanto amor para pregar eles. Meus irmãos, o Senhor disse que essa foi uma das palavras mais difíceis de eu preparar. Sabe, porque quando eu refletia sobre ela, é impossível você não entrar na sua própria existência de pastorado, sua própria experiência de pastorado. Sabe? É impossível você ler essa passagem como pastor e você não sentir as dores de pastor. De como é doloroso um pastor perder uma ovelha. Você imagina perder uma congregação inteira. Ela estava perdendo uma congregação inteira, meus irmãos. Vocês não sabem o quanto isso dói, irmãos. Ou eu espero que saibam. Por que algumas mensagens são duas, irmãos? Por que algumas mensagens são difíceis? Porque é justamente para nos alertar sobre os perigos, não só do mundo, meus irmãos, mas os perigos do falso cristianismo. O falso cristianismo esse, que hoje, inclusive, é o que manda no nosso país. Assim como Paulo, eu tenho uma certeza de que eu só posso proteger vocês ensinando a palavra fielmente. Eu não tenho mais nada a fazer com isso. Eu só posso proteger vocês ensinando a palavra fielmente. Paulo sabia, meus irmãos, que alguns simpatiam sem aprender. Mas como pastor, ele não deixava de alertar essas pessoas. Como pastor, os pastores não podem deixar de fazer isso, senão eles estão pecando, eles estão sendo omissos.
Você não obedecer a mensagem da graça, meus irmãos. Isso é diluir a verdade. E o diabo, meus irmãos, ele não precisa de uma grande mentira para nos afastar de Deus. O diabo só precisa de nos colocar no nosso coração uma meia verdade. O diabo não precisa de uma grande mentira para nos afastar de Deus. Ele só precisa de colocar no nosso coração meias verdades. Tudo bem, mas por que os cristãos brigam tanto entre si? Por que discutem tanto sobre o que está certo e o que está errado? Se é calvino, se é armínio, se é católico, se é protestante? Sabe, eu não vejo o budismo fazer isso, eu não vejo o islamismo fazer isso, eu não vejo o hinduísmo fazer isso. E você tem razão, meu irmão, você não vê essas outras religiões fazendo isso, porque eles já têm o mestre deles, que é o diabo. Eles já estão no diabo. A mensagem deles é mentirosa do diabo. E o diabo não vai dividir algo que já é dele. O diabo não vai fazer isso. Por que ele se viu no cristianismo? Por que ele perverte a mensagem? Por que nós temos tanta apologia, tantos apologetas, fazendo um trabalho inimaginável para defender a fé? Porque o diabo um dia, nossa, ele quer fazer isso que ele fez aqui com os Gálatas. Quer pegar uma mensagem que foi prega, a igreja pura, e ele quer fazer isso. Amassar essa mensagem e distorcer aquela mensagem. É isso que ele quer fazer, irmãos. Meus irmãos, no domingo passado eu estava aqui se lembra de que nós fomos levados ao entendimento de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos herdeiros de todas as coisas, que a gente não precisa de declarar, de decretar, de dar ordem para Deus. Primeiro, que Deus é nosso empregado, e segundo, que nós só somos herdeiros de todas as coisas. Mas nós não desfrutamos porque nós pedimos mal, os nossos próprios desejos violentes, nosso próprio egoísmo. E nós vimos isso, nós entendemos isso semana passada, e como foi bom nós entender isso. Que agora somos filhos de Deus através de Cristo, e que somos herdeiros de todas as coisas. Como foi bom nós aprender isso. Como foi bom. Hoje a mensagem é mais dura, mas a sequência do texto é essa. E será que por dizer essa verdade, eu me torno inimigo de vocês, como Paulo diz no versículo 16? Será que por dizer que nós precisamos, meus irmãos, de nos dedicar mais ao Senhor, de ter um compromisso maior com a igreja, porque quem ama Cristo ama a igreja? Será que por dizer que todos nós éramos pecadores, que não tínhamos nada de bom em nós mesmos, mas que Ele nos escolheu nos amar primeiro com sua infinita misericórdia? Será, meus irmãos, que por dizer que o bem que temos e o que fazemos é por causa de Cristo? Será que dizer que Ele é o único nome dado aos homens para que eles sejam salvos? Será que dizer, meus irmãos, que a promessa do Evangelho é uma vida eterna, um gozo eterno com Deus? Será que por dizer que essa é a maior de todas as promessas me torna um inimigo, irmãos? Será que por dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus torna o pastor um inimigo, irmãos? Porque era isso que Paulo pregava, e essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. O que torna, meus irmãos, o pregador, o pastor zeloso da palavra, o que torna esse homem
um inimigo, meus irmãos. Esse pastor não se torna um inimigo daqueles que estão firmes na fé. Ele se torna um inimigo daqueles que estão perdendo e que estão com seus corações endurecidos. Mas no nome de Jesus, esse Deus da restauração. No nome de Jesus, esse Deus da restauração. O que torna, meus irmãos, homens assim inimigos? Primeira coisa, a denúncia aos falsos mestres. Versículo 17. Olha comigo. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros, porque eles querem afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Mesmo o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meus irmãos, nós chegamos a esse tempo. A sã doutrina, o Evangelho, que a Bíblia nos orienta a ser como devemos andar, está caindo em desuso. No próprio meio do Evangelho. O que tem valido hoje na igreja? O que tem valido hoje na igreja é o pragmatismo. O que eu preciso fazer para que essa igreja dê certo? É parede preta? É luz piscando? É o seu pastor descoladão? Que vai fazer com que as pessoas se interessem mais por mim do que por Cristo? E aí eu começo a tomar anabolizante, ficar inchado. E sabe, meus irmãos, se eu faço isso unicamente para chamar a atenção para mim, não para Cristo, eu tiro a glória do Senhor. A pergunta hoje do pragmatismo é: o que eu preciso fazer para que as coisas deem certo? O que eu preciso fazer para ser um pastor de sucesso, uma pessoa de sucesso? O que eu preciso fazer é de tirar clientes de outras igrejas, ao invés de buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão promovendo assim, pastor? Então eu vou trazer de tudo, eu vou trazer pregador famoso, eu vou fazer de tudo para encher essa igreja. E o pior, meus irmãos, é que esses pastores modernos, eles se mostram tão zelosos, mas zelosos com sua autoimagem, não é mesmo? Sempre aliados, cabelinho na régua, botox, né? Outro dia eu vi um que tinha uma cara de uma boneca velha. Nossa, uma boneca velha. Tanta coisa que botou na cara. Toda gatinha, todo apertadinho. Sabe, meus irmãos? Cabelo alinhado, cabelo na régua, roupas e relógios dos mais caros, grifes das mais caras. Do isso que toma, do isso que toma. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, com toda sinceridade, que é dor, mas nós precisamos escutar isso, meus irmãos. Se é isso que estamos procurando que Satanás escutar. Nós precisamos de ser achados fiéis. Paulo diz a Timóteo: Pedro, nos últimos tempos as pessoas se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Vem aqui na frente, deixa aqui, eu vou te dar a água ungida, eu vou te dar o tijolo ungido, eu vou fazer você cair no espírito, você vai sair rodopiando daqui, flamejando línguas,
Sabe, aquela igreja que um dia foi tão feliz de receber a mensagem do Evangelho, para que aquela igreja não deixasse a falsa religião, o falso cristianismo, para que aquela igreja não deixasse os falsos pastores se criarem no meio dela. Meus irmãos, a mensagem da carta aos Gálatas, ela é uma mensagem libertadora, de liberdade. Paulo ele sabia que os anseios do nosso coração, do meu e do seu, eles só podem ser preenchidos por Cristo. Paulo sabia que o seu dever como pastor era fazer com que crentes legítimos se pareçam com Cristo. Meus irmãos, fique sob pressão. Todos aqueles, ou tudo aquilo que quer te seduzir, todos aqueles que querem que façam, incluindo a sua personalidade, incluindo a sua igreja, eles irão te destruir. Todos esses irão te destruir. O trabalho de um verdadeiro pastor é conduzir as ovelhas a Cristo, não a ele mesmo. O trabalho de um verdadeiro pastor é conduzir as ovelhas a Cristo, não a ele mesmo. Meus irmãos, é o que eu mais desejo dessa igreja. Se eu tiver algum dia pregando alguma coisa diferente do que está escrito aqui, que vocês se levantem e me tirem dessa igreja. Mas que vocês não percam a Cristo. Nós somos protestantes, nós protestamos. Se as coisas estão fora da palavra de Deus, nós protestamos. E ser pastor de protestante não é fácil para mim. Ser pastor de protestante não é fácil. Deve ser que não vai ser papo. Não papo não pode ser que está errado, não. Papo falou, a gente não vai falar nada. Porque ele está falando como um apóstolo de Cristo. Agora nós somos protestantes, meus irmãos. Se há algo fora da palavra de Deus, nós nos levantamos como embaixadores de Cristo, como cartas vivas do Senhor. É isso que nós fazemos. Que vocês não permitam que nenhum homem que possa ser que venha assumir essa igreja faça isso. Vocês não permitam isso. Segundo último ponto, meus irmãos, o que torna um pregador, um pastor zeloso, um inimigo do zelo pelo bem da igreja. Meus irmãos, hoje o zelar pelo bem da igreja é ser considerado fariseu, religioso. Meus irmãos, hoje muitos pastores têm jatinhos, carrões, usam Rolex. E quando essas coisas são denunciadas, o que acontece? O denunciante é acusado de quê? Invejoso. É invejoso. Não alcançou esse sucesso, e você queria ter esse sucesso. É a primeira coisa que as pessoas falam quando esses falsos mestres são denunciados. Quando se expõe essa imoralidade dentro da igreja, você é visto como quem? Perturbador de Israel, como Acabe disse para Elias, eis que veio o perturbador de Israel. Você é visto como perturbador de Israel, meus irmãos. Você é visto como inimigo, você é visto como aquele que divide a igreja. Sabe, o Lutero disse uma vez, a unidade, ela não pode estar acima da verdade. A verdadeira unidade cristã, ela precisa de ser fruto da verdade do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, fechar os olhos para as imoralidades que existem no meio cristão, em troca de uma unidade fictícia, em troca de uma unidade vazia. Fechar os olhos para essas coisas é no mínimo falta de coragem, meus irmãos. Fechar os olhos para as imoralidades que existem no meio cristão, em troca de uma unidade de ficção, uma unidade frágil, é falta de coragem, é no mínimo falta de coragem. É no mínimo.
de acordo com aqueles que não querem andar segundo os princípios da palavra de Deus. Não vai pregar nesse culto aqui quem não prega a mensagem do Evangelho. Não vai cantar nessa igreja quem não tem um compromisso fiel com o Senhor. É isso, meus irmãos. É isso que está. Agora, todos nós que estamos unidos, nós somos convidados a servir, a aprender, a pregar, a estarmos juntos. Essa é a verdadeira unidade. Unidade verdadeira só com aqueles que amam o Senhor e que amam a sua palavra. Essa é a verdadeira unidade. Meu irmão, sucesso ministerial para mim é Cristo ser formado em vocês. Como Paulo diz aqui, os versículos 18 e 19. Sucesso ministerial para mim é você sair daqui hoje sabendo que são filhos amados de Deus, e que se Deus trouxe vocês aqui para ouvirem essa palavra, é porque Ele está chamando vocês para perto dEle, é porque Ele ama vocês, porque vocês são filhos queridos dEle, porque vocês são herdeiros de todas as coisas. Sucesso ministerial é a igreja viver uma vida para a glória de Deus, toda a sua vida, não só uma vida aqui dentro das quatro paredes, mas é toda uma vida para a glória de Deus. Sucesso ministerial, meus irmãos, é a gente sair daqui pronto para ser testemunha, pronto para testemunhar do amor, da graça, da misericórdia do Senhor, e se preciso for morrer por essa mensagem. Sucesso ministerial, meu irmão, é você sair daqui tendo a certeza e a firmeza no seu coração do que Paulo diz em Romanos 8,35: ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode, meu irmão. Para a gente encerrar, meus irmãos, Paulo encerra essa posição falando de uma maneira muito clara. Ele diz assim: bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro de nós, porque eu estou perplexo com vocês. O grande desejo de Paulo, meus irmãos, era estar com eles e poder resolver essas questões mais diretamente. Essas questões, elas exigiam que Paulo estivesse presente. Paulo não sabia mais o que dizer, ou o que dizer de Deus, porque Paulo estava perplexo com aquela igreja da Galácia, por eles terem se desviado tão rápido do Evangelho. Paulo não conseguia entender, irmãos, como eles tinham sido tão bem ensinados, como eles tinham sido tão bem guiados, e eles abandonaram esse Evangelho tão depressa. Paulo não conseguia entender isso. Depois de fazer tudo o que ele sabia, para aqueles que ele estava tentando ajudar, mesmo que fossem credos ou crentes, mesmo diante de todo esse sacrifício, meus irmãos, os Gálatas estavam longe de Paulo, e o pior é que estavam se colocando contra ele. John Stott, ele disse que a igreja precisa de pessoas que, ao ouvir o seu pastor, elas busquem a mensagem de Cristo. E a igreja precisa de pastores que, ao trabalhar entre as pessoas contemplem a imagem de Deus. São esses que nós precisamos ser, irmãos. Que nossa igreja, meus irmãos, possamos sempre ouvir a mensagem de Cristo. E eu peço a Deus, meus irmãos, em relação ao meu como pastor dessa igreja,
possa contemplar a imagem de Cristo formada na glória de Deus. Não pelo meu case de sucesso, mas para a glória de Deus. Meus irmãos, nós não. O pastor ele só é movido por uma vontade. Essa vontade é de ver Cristo ser formado, ser glorificado. A angústia de um pastor, meus irmãos, não há nenhuma angústia que atribui mais o pastor que ver o Evangelho da graça e salvação. Vocês não deixam a firmeza da verdade ir embora do coração de vocês. Vocês não se apeguem a mesma mais. Eu sei que eu estou falando que a gente precisa de crescer a graça e o conhecimento do Senhor. Meus irmãos, essa igreja tem tanta coisa disponível, meus irmãos. Nós estudamos a Bíblia nesse tempo, nós oramos juntos às quintas-feiras, nós temos estudos bíblicos maravilhosos no livro de manhã. Tudo que podemos fazer está disponível. Eu já falei há todo tempo que vocês não são algo pesado para mim. Que se vocês precisarem de conversar, se vocês precisarem de qualquer coisa, nós estamos disponíveis para isso. Não deixem, meus irmãos, que a falsa mensagem, o falso evangelho, os falsos mestres, as seduções desse mundo sequestra a mente das pessoas. Não permitam esse mundo de Jesus. Somos simples, somos pequenos, mas queremos ser achados por eles. Queremos ser achados por eles. Amém? Vamos ficar perto. Dar uma missão, Senhor, formou os olhos. Feche seus olhos, meu irmão. Sabe, é hora de fazer um compromisso com você. É hora de fazer um compromisso com você. Não se permita sair daqui como você entrou. Senhor. Meu primeiro
Deus, tenhamos um coração inclinado para o Senhor, ó Deus. Inclinado para a Tua vontade, ó Deus. Desejosos de ouvir a Tua voz, desejosos de aprender mais a Tua palavra, de conhecer mais o Senhor, ó Deus. Porque o Senhor se revela através de Cristo, através das Escrituras Sagradas, através do Teu Evangelho gracioso, ó Deus. Nos ajuda a compreender o tanto que é sublime essa mensagem, ó Pai. Nos ajuda a valorizar isso, Senhor. Que Cristo seja formado em nós, Senhor. Não falsos ensinos, não falsas doutrinas, não se parecer com alguém que não seja o Senhor Jesus, ó Pai. Que amemos a cada dia mais o Senhor, ó Pai. Que amemos a cada dia mais a Tua igreja, Senhor. Que amemos a cada dia mais uns aos outros, Senhor. Que a gente não veja o culto como algo que eu tenho que bater no cartão, ou como algo, Senhor, banal, mas que seja algo prioritário, porque o Senhor fala no nosso coração aqui, porque o Senhor se encontra presente em nosso meio. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, ali o Senhor ordena a bênção. É nisso que nós cremos, Senhor. É nisso que nós cremos. Como filhos de Deus, como herdeiros de todas as coisas, é nisso que nós cremos. No nome de Jesus, Senhor. Senhor, que as seduções, que os prazeres desse mundo, que as falsas mensagens, que o falso evangelho, que o falso cristianismo não roubem aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso. Não roubem Cristo do nosso coração. Não roubem a nossa alegria de sermos salvos e de sermos filhos de Deus. No nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor guarde o coração, ó Deus, daqueles que não estiveram aqui, que não puderam ver essa mensagem. Esteve aqui quem o Senhor desejou que estivesse, quem o Senhor quis trazer. Que no nome de Jesus essa palavra encontre boa semente em nosso coração, Deus. Que possamos refletir sobre a vida que levamos com o Senhor, para a glória do Deus Santo. Deus. Guarda nossas semanas, guarda as nossas famílias, guarda aqueles irmãos que não estiveram aqui. Inclina a nossa vontade para Ti, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, irmão. Você tem uma ótima semana. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, nessa terça-feira nós não teremos o nosso culto de fundamentos. Quinta-feira nós teremos a